Nós temos, eu vou ler o texto, aí eu já entro na palavra, mas olhe para mim só um instante aqui. Nós temos uma ideia, e talvez essa ideia nos atrapalhe de entrar com intensidade naquilo que Deus tem nos chamado. Então, se nós não formos quebrando os sofismas, as ideias erradas, as construções que há em nós, derrubando as fortalezas que há em nós, dificulta nós entendermos um chamado de Deus para a nossa vida. Esses dias eu atendi uma pessoa aqui, e eu percebi a dificuldade da pessoa, assim, bloqueio geral, bloqueio mesmo, de entender o novo. Sabe o que você falar para a pessoa assim, novo tempo? Quando ela abria a boca, ela falava de difícil, porque a pessoa está tão enraizada, presa, tão construída em cima de algo. Desconstruir leva tempo. Mas olhe para mim, é isso que a palavra de Deus quer fazer em nós, desconstruir. Ok? E edificarei, aí sim, na palavra. Então, cuidado, porque conceitos não dirigidos pelo Espírito Santo, porque a palavra por si mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, na nossa ideia, são vários caminhos. Preste atenção, só há um caminho. E o caminho, recebe essa palavra que eu oro, e o caminho é de vitória. Entenda isso. Sobre todas as coisas. Erros nossos, erros dos outros, acontecimentos, o que for. Deus está nos chamando para uma vitória. Nem que para isso Ele tenha que nos refazer. Quebra o vaso, faz de novo, porque você nasceu para vencer. Mas na nossa mente, a gente não entra nesse caminho. A gente pensa que são caminhos, vários caminhos. E aí a gente se perde. Estamos perdidos no caminho de vitória que Deus nos chama. Estamos perdidos. A gente fica perdidos. No novo de Deus, a gente fica perdido. A gente não entende o que Deus está querendo fazer conosco, né? Domingo eu falei sobre o espírito de miséria, né? Aquilo é uma cadeia. A pessoa fica presa. Autocomiseração, a pessoa fica presa naquilo, né? Ela tem que se libertar para ela entender um chamado de Deus que Ele diz para Josué assim: então tudo que fizer prosperará. Fala para alguém do lado assim: sua vida vai dar certo. Amém? Amém. Ok, então vamos lá. Eu falei tudo isso por causa da palavra de hoje aqui. Vamos lá, Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8. Outra coisa aqui desse texto, cuidado para você não ler o texto como um decreto, ok? O sábio, ele está no momento da vida dele, de uma sabedoria, e ele está dizendo que pode acontecer de você rir. Quando você rir, é tempo de rir. Pode acontecer de você chorar. E quando você chorar, é tempo de chorar. Mas Deus não te abandona. Tá bem? Só não pega como decreto, porque senão você ri e já fica esperando o tempo de chorar. Para com isso. Isso foi quebrado da nossa vida. Amém, irmãos? Cuidado, amém? Senão você fica sempre assim. E nós somos assim, né? Nós somos binários, né? Para nós tem que, se tem o negativo, tem o positivo. Se tem o certo, tem o errado. Nós somos assim. Se tem que parar com isso. Ok? Tudo neste mundo, o sábio está dizendo, tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Acontece. E quando acontece, acontece. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar.
tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos pedir a Deus revelação disso? Vamos? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra não esteja limitada ao meu conhecimento, à minha habilidade, de forma nenhuma, Senhor. Por isso que o que buscamos aqui agora é a revelação da Tua palavra. Buscamos o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muito além das palavras da minha boca, fala com todo aquele que nesta hora está pedindo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui, é para esse caminho, tá bom? Esse caminho que Deus está nos chamando. Então não se perca, é isso que Deus está nos chamando. E a nossa função como igreja é, sim, Senhor, bora. Se Deus está nos chamando para isso, vamos seguir os caminhos que o caminho de Deus é perfeito, né? Tá bom? Então, eu vou ler para você uma poesia muito antiga. Ela ficou muito conhecida para nós, chegou ao nosso conhecimento, mas é uma poesia muito antiga, por causa de um acidente aéreo da TAM. E um homem, ao perder a sua esposa, escreveu e colocou lá no mural essa poesia aqui. Tá bom? Vou ler para você. Diz assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais perto e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que pudesse ver e ouvir de novo dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia a dia, eu não pensaria, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então posso deixar passar esse dia. A gente sempre acredita que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, correção de rumos, ou dizer um para o outro, eu te amo. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo dela. Então, abrace seu amado, sua amada hoje, bem apertado, sussurre nos ouvidos dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda não foi nada, está tudo bem, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta
e o futuro talvez não chegue. Amém? Palavra de hoje, vamos lá. Você que vai estudar comigo aqui. Você não tem todo o tempo do mundo. Eu não vou pedir para você falar isso para alguém do lado, tá bom? É meio ruim isso, não? Você virar para a pessoa e falar assim, você não tem todo. Esses dias mostrou na televisão que está fazendo um ano da morte da cantora famosa, diz que é famosíssima cantora, diz que tem uma live dela que foi a live mais assistida no mundo. Eu não conheço e não assisti a live, não sei uma música dela, mas é famosíssima. E aí eu falei, poxa, mas é tão famosa assim, me deu curiosidade, fui ver. Mendonça. Estou com medo de errar o primeiro nome, gente, fica só com o segundo só. Marília? Eu ia falar Gabriela Mendonça. Mendonça, eu não conheço, gente, não sei nem, não faço ideia, não conheço uma música. Mas aí eu fui, porque diz que a live dela foi a mais assistida no mundo. E eu fui ver como é que era isso, né? O que era tal. E aí vi o último show dela. Ela sai do show correndo, porque ela tinha que ir para um outro show. No avião ela come uma marmita. E no avião, inclusive, ela grava dizendo o que ela queria comer. Ela falou, eu não queria comer isso, não queria comer tal coisa. E o avião cai. E aí eu fico pensando, se ela soubesse que seria, e disse que ela gostava muito de cantar, né? Fazer o show. Imagina se ela soubesse que aquele seria o último. Eu acho que ela ficaria ali cantando mais um pouco, né? Talvez até repetiria a mesma música que talvez ela gostasse de cantar. Ou talvez comeria aquilo que ela queria comer e não aquela marmita. Então eu queria falar com vocês sobre isso hoje aqui, visto que nós vamos, dentro de alguns dias, entrar em mais um ano da nossa vida. E eu queria dizer algo para você aqui, vai ser diferente, não vai? Tem que ser, em nome de Jesus, né? Eu estou muito com o meu coração quebrantado, e quando eu falo quebrantado, é assim, direcionado, né? Que o nosso retiro, nós vamos falar muito de vida. Atos 29. Muita coisa para ser escrita ainda, né? Vida, vamos viver, né? E é muito triste porque nós vamos entrar em um ano que Deus acrescenta, e a Bíblia diz assim, é um ano de vida e de paz. E aí a pergunta que fica é se você tem algo preparado para 2023, se já planejou alguma coisa, se já tem pensamentos para 2023, alguma coisa, se já tem determinado no Senhor alguma coisa para 2023, né? Você já tem aberto o seu coração para algo já está no teu coração. Então eu queria começar ministrando para você aqui para que realmente a gente comece a viver algo diferente, né? E esse novo de Deus que passa por quebrar o vaso e fazer de novo. É impossível viver o novo com remendos, com trincas, é impossível. Então Deus mesmo veio e falou assim, essa trinca lá na frente vai se manifestar, então é melhor quebrar. Quebra, faz o novo e libera para o novo. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque passa por nova ideia, novas expectativas, um coração novo, tão novo que fala assim, como criança. Receber algo como criança mesmo, novo, totalmente novo. E criança se alegra. Então você vai entender que você vai estar debaixo de um espírito novo, porque vai vir alegria no seu coração por aquilo que Deus vai fazer. Como uma criança mesmo, que espera algo, né? Tá bom? Então eu queria ministrar aqui, começando, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui, para que seja, e você não tem todo o tempo do mundo, então tem que ser diferente. Primeira coisa que eu quero falar, ter um planejamento de vida, Salmo 127 diz assim, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão,
levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então eu queria falar sobre planejamento. Você começar a entender que debaixo de um planejamento, e a Bíblia fala assim, os planos bem elaborados levam à fartura. Ter uma vida mais regrada, mais organizada, mais planejada. E o dicionário diz, e aqui é muito interessante isso aqui, olha, a palavra planejar quer dizer organizar um roteiro. Um roteiro. Quantos estão aqui e acreditam que Deus tem um plano extraordinário para a sua vida? Mas nós não temos roteiro. Entendeu? Um roteiro. A palavra planejar, você for procurar, você coloca no Google assim, origem da palavra, né? Essa palavra, ela nasce de plano, algo, plano mesmo, que dá para ver o começo, o meio e o fim. Então, começou a usar a palavra planejar como esboço, um rascunho de grandes construções, incluindo cidades. Cidades. A palavra planejar nasce de alguém que, mirando, faz um esboço. Olhe para mim, por favor. Você tem um esboço para a tua vida, para 2023? Porque se tu podes crer, tudo é possível. Em Deus, tudo posso. Um esboço, um planejamento, se organizar, né? Saber que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, Salmo 37, versículo 4 e 5, que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Agora você imagina esse Deus aí, ó, que nós estamos falando, põe sua vida nele, põe seu desejo nele, mas não há esboço, não há sonhos, não há planos, não há uma organização, não há uma meta, vai vir mais um ano, Deus vai nos dar. Por isso que tem um ditado, né, e fala assim, que dá asa para quem não sabe voar, porque é como se fosse um desperdício, mais um ano. Quantos querem que seja o melhor da sua vida? Planos, planejamento, organizar, já começar janeiro, já empolgado, já começar janeiro sonhando alto, porque Deus está conosco, né? E aí planejar, eu estou no planejar aqui, eu vou correr, mas estou no planejar. Como que faríamos então esse planejamento? Eu queria começar com definir prioridades da sua vida. Nós temos que ter prioridades, aquilo que não abrimos mão, aquilo que nós estabelecemos vai ser, nós vamos lutar por isso, aquilo que nós estabelecemos na nossa vida como prioridade, tem que ter prioridade, né? Então eu queria começar aqui falando sobre... eu acho que você poderia me ajudar. Pergunta para alguém assim: Deus é prioridade na sua vida? Você entende? Planejar, não, eu já estou planejando, tudo bem, mas você pôs Deus? Tem Deus nisso lá? Você vai encontrar Ele nesse caminho? Mateus 6, 33, 34 fala: portanto, ponham Deus em primeiro lugar na sua vida e o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades, mas priorizem Deus. Eu perguntei para uma pessoa, falei: puxa, você está afastado, você está longe,
Aconteceu alguma coisa? Resposta. Não. Está tudo bem. Obrigado, pastor, por ter perguntado. É que a minha vida está muito corrida. Gente, eu fiquei... Porque o nosso culto aqui é domingo às 10 ou às 19 horas. 19 horas de um domingo. E a sua vida está corrida? Não tem planejamento nenhum. E não tem prioridade nenhuma. Alguém concorda? Então, nesse planejamento para um caminho de vitória que eu falei, para algo tremendo, novo, para algo melhor, diferente, você priorizou Deus na sua vida? E se não tiver Deus, você fala, não quero. Eu quero que tenha Deus. Quantos aqui podem dizer que já erraram o suficiente para a sua vida? Põe Deus agora, chega, leva Deus a sério. E se Deus não estiver ali, não vou, não quero Deus. Eu quero Deus na minha casa, quero Deus na minha vida. Prioridade, Deus. Por isso que Deuteronômio capítulo 28, ele está falando, versículo 1 e 2, se atentamente ouvir quem? Teu Deus. E se você obedecer quem? Teu Deus. E aí ele fala assim, se isso para você for prioridade, mais do que, se for uma prioridade na sua vida, ele sabe o que ele fala? Todas estas bênçãos virão sobre ti. E não importa, se for na cidade, a bênção estará lá. Se for no campo, ela estará lá. E sobre aquilo que você colocar a tua mão, porque Deus é prioridade na sua vida, Ele vai abençoar tudo aquilo que você colocar a sua mão. Porque para Ele porque para você, Deus é prioridade. Vamos lá? Outra coisa, nós estamos em planejamento, rapidinho aqui, estou colocando Deus, não inverte isso não. Não inverte isso não, tá bom? Deus. Família. 2 Samuel 6:20. Está aqui no telão, olha lá. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse, que bela figura fez hoje o rei de Israel, parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Esse texto, Davi está voltando, trazendo a arca, lembra? A cada 6 passos, para adorar, né? Ele tirou a roupa real, ele estava como um qualquer mesmo. Só que ele estava debaixo de uma alegria, de um êxtase. Por quê? Porque aquilo que ele tentou a primeira vez que deu errado, agora ele estava conseguindo, ele já estava chegando, ele estava uma alegria. E ele tinha preparado festa para todas as famílias. Ele mandou fazer bolo, pão. Ele deu pão e bolo para todas as casas. E mandou, muito interessante isso, e mandou cada um para a sua casa. A arca entrou na cidade, ele deu pão e bolo para todo mundo e falou, vai para a sua casa, celebra na sua casa. Na casa de todos teve festa, só não teve festa na casa dele. E aí esse descuido familiar, esse descuido da casa trouxe uma maldição tão grande, que a partir daqui começam os maiores erros da vida dele, pela palavra que ele libera, quando ele responde para a mulher dele, e ele fala, essas mulheres que você está falando, com elas eu vou me alegrar. E aí ele abre uma brecha, uma porta ruim para a vida dele, e é geracional isso. Então, prioriza a sua família. Alguém pode dizer amém? Vamos lá? Igreja. Ageu 1, 3 a 4, nós estamos em planejamento. Eu estou querendo traçar com você um esboço, né? Planejar é um esboço.
nesse esboço que eu vou ter para 2023 e para toda a minha vida, Deus em primeiro lugar. Família, igreja, né? E vamos embora. Ageu 1, 3 e 4 diz: por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu, povo de Judá, será que fica bem? Você vê que muda um pouco a palavra, né, o discurso. Será que está certo? É normal isso? É assim mesmo que faz? Será que está certo? Fica bem assim? Fazer desse jeito? É isso que ele está falando. Fica bem? Vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. A igreja está na sua programação? De tudo que você tem que fazer. E eu imagino que deve ser, você deve ter uma vida tal, mas em tudo isso, nesse planejamento seu, você tem uma programação em que você diga: aquele dia é o dia em que eu sou igreja, sirvo na igreja. Aliás, deixa eu perguntar, tem alguma programação sua, já, um esboço de você servir na igreja? Você já tem pensado nisso assim? Já está tomando seu coração de fazer algo, começar um ministério, trabalhar, servir? Porque senão você não está planejando nada. E aí a palavra é: está certo isso? É bom isso? Faz bem isso? Você não ter nada virado, voltado para a igreja também. Nós temos um grupo aqui de pessoas que faculdade, agora o comércio também vai abrir, né? O comércio agora abre em dezembro à noite. Aqui, né? Tem muita gente que não vai poder vir, gente não pode vir, tem o trabalho, tem, né? Um monte de coisa e tal, entendeu? Mas é uma coisa interessante. Muitos pais, quando os filhos eram pequenos, disseram assim para mim, a Carisma tem 20 anos, disseram assim para mim: pastor, eu vou parar de vir na quarta-feira, porque com filho pequeno, o senhor sabe como é que é, né? Tem que fazer a tarefa, tem que dar atenção para eles, tem que dormir cedo. Os filhos estão tudo com barba hoje e não conseguiram voltar para o culto. Por quê? Porque você tirou dos planos, agora você não consegue encaixar nos teus planos. Foi isso que o Renan quis dizer quarta-feira passada. Sabe por que eu vou na igreja? Porque eu pus nos meus planos ir na igreja. E quando eu pus, olhe para mim, quando eu pus, se tornou prioridade na minha vida. Você recebe uma palavra que eu vou falar aqui, abra sua mente para isso que eu vou falar. Estas coisas ligadas às coisas do Senhor, preste atenção, quando você estabelece na sua vida como prioridade, preste atenção, o resto Deus cuida. Você não entendeu o que eu falei, sabe por quê? Estou olhando para o Fábio, tem empresa, tem negócio, o Senhor está cuidando. Pastor, vou voltar lá, ainda tenho que voltar para casa agora, vou sair daqui, ainda vou dar mais uma revisada, porque amanhã tenho prova. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te dê um espírito de sabedoria, que a tua mente se abra, esse negócio de dar branco na tua vida não haverá. Amém, irmãos? Pastor, mas o Senhor vai renovar as tuas forças. Crê nisso? Vai dar certo, vai dar tempo certo, vai dar para fazer, vai, mesmo vindo à casa do Senhor, vai dar tempo para fazer tudo.
Acho que foi isso que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para eles. Falou: olha, nós queremos continuar assim, priorizamos isso. E nos deu um prazo, e depois verifica em nós, vê em nós. E depois foi verificado, olharam e viram, não havia em toda a terra pessoas tão bem, tão sábias, tão vitoriosas, tão como aqueles que priorizaram o quê? As coisas de Deus. Então, no seu planejamento, coloque igreja. Coloque igreja. Um dia, eu e a minha casa, o Senhor. Amigos. Você tem amigos? Coloca nos teus planejamentos aí, amigos. Milton Nascimento vai parar de cantar, né? Ele cantou com 80 anos, cara. Amigo é coisa para se guardar. Se ele ouviu eu cantando, ele falou assim: você não aprendeu nada. 80 anos que eu canto, você não aprendeu. Jó 42:10, tem uma revelação aqui, tem um segredo aqui muito sério. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Olha para mim. Se você já leu o livro de Jó, você entende o que eu vou falar agora. Porque Deus poderia ter deixado esses 3 homens de lado. Chega, Jó, quero te abençoar, vem cá. Mas Deus faz questão, preste atenção, isso é sério. Traz os 3 de volta para a vida dele, que foram um tormento na vida dele, foi uma situação complicada na vida dele, mas Deus traz, porque tem que fazer parte dos seus planejamentos, ter amigos. Você não pode andar sozinho. Os maiores erros que nós cometemos é porque andamos sozinhos, não temos amigos. Temos que ter amigos. Então Deus traz e fala para ele: ore pelos seus amigos. Aí quando ele ora, dali é o start. Deus torna ele rico de novo, traz tudo de volta para ele, em dobro, começa a liberar. Gente, preste atenção. Amizade desata coisas de Deus na nossa vida. Alguém acredita nisso? Por isso que você não pode fazer da igreja um bando. Você tem que ter amigos. Com todo mundo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus faz isso tão a sério, que fez eu ter um amigo é corintiano, o Anésio. Nós tiramos foto esses dias juntos aí. Estava olhando a foto, falei: gente, como é que pode um palmeirense e um corintiano se abraçando? Cara, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Acontece? Os dois aí, você vê? Casal? Aleluia. Vamos orar por vocês, gente. Ó, vocês estão sem cobertura de oração. Palmeirense e corintiano casados. Amém? Podemos continuar aqui? Você está comigo? Você está estudando? Eu estou falando de planejamento. Vocês estão me olhando. Eu estou falando de planejamento, esboço para algo que Deus vai fazer. Você tem que ter algo. Irmãos, é hora de organizar nossa vida. Por quê? Porque vem coisas maiores de Deus para a nossa vida. Vem uma ação maior de Deus na nossa vida. Vai ser mais rápido. Creia nisso, se organiza, se prepara, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Em planejamento ainda, aprender a ter alvos. Pergunta para alguém assim: você tem algum alvo na vida, alguma meta, algum objetivo, alguma coisa assim, alguma coisa que te faça acordar mais cedo, tal? Segundo Reis 13, 18 e 19, depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes.
Há uma ação de Deus, quem crê nisso? Há uma bênção de Deus. Alguém acredita? Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa, do que você pede. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Preste atenção nisso. E você não tem alvo nenhum, meta nenhuma, objetivo nenhum. Entendeu isso? Então Deus quer fazer algo surpreendente, Deus quer romper, Deus quer mais do que isso, em você e através de você, abençoar muita gente, fazer de você, a hora que você entender a bênção, fazer de você um celeiro de bênção. Mas Deus não vai confiar em você bênção sem medida se você é desorganizado. Mas há uma pessoa que entende a bênção de Deus e se organiza, Deus põe em você, e de você, Ele extrai de você, porque Ele vai abençoar outras pessoas. E nunca te faltará nada. Nada. Então nunca fica assim, nossa, meu irmão, dá, porque já está vindo algo novo atrás, é maior. Você entende? Mas aí nós temos que organizar. E aí, em cima de tudo isso, você não tem um alvo, não tem planos, não tem metas, não tem sonhos, não tem desejos, não tem no coração algo que você fala, Senhor, meu desejo, Senhor. Porque se tu podes crer, e Ele satisfaz os desejos do coração. Então, ter alvos faz com que você alcance coisas e não seja passageiro. Por quê? Porque o que acontece na sua vida não é acidente, é bênção. E a bênção do Senhor enriquece e não vem acrescida de dores. Entende isso? Ele quer te abençoar. Aí ele para o cego, está diante do cego e pergunta para o cego, para que todos também ouçam: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aliás, faz tempo que eu quero ver. Eu só estava esperando o senhor passar aqui, porque eu sei que tudo podes. Eu quero ver. Então veja. Veja. Então ter alvos. Vamos lá. Ter sabedoria. Esse texto é maravilhoso. Se você puder, por favor, nem que você não trouxe Bíblia, anote isso aí, ó. Provérbios 4, 5 e 7. Sabedoria faz parte do planejamento. O tolo não faz planejamento. Ok? Planejamento é coisa de sábio. Sábio. Procura ser sábio. Planeje melhor, organiza melhor, pensa antes. Começa já a pensar, como é que vai ser 2023, hein? Começa a pensar, pensa. Que o Senhor dirija os teus pensamentos, te faça ter um horizonte ampliado. Pensa, tira um tempo, faça um café gostoso, senta e comece a pôr em ordem as coisas. Assim será, amém? Então sabedoria, olha que texto lindo. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Olha só, não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Quando eu estava anotando isso, sabe o que veio à minha mente? Como devia ser difícil a vida, viver, fazer, transportar, antes de ter a roda. Olha a minha cabeça onde eu fui parar. Eu fiquei imaginando como é que devia ser a vida de uma pessoa que precisava transportar uma coisa e arrastar. E aí vem uma pessoa, uma sabedoria, uma coisa, uma estratégia assim, inventa um negócio. Agora olha para mim, quantas coisas na vida nós não sabemos, e a vida fica mais difícil.
Não sabemos ser homem, não sabemos ser gente, não sabemos aprender, desenvolver, ampliar, buscar conhecimento. Eu dou curso de casais. Ontem mesmo estava dando um curso de casais aqui, e aí eu falo para eles, né? São 32 anos de casado, e não aprendi ainda. 32 anos de casado. E quantos casais vão para o casamento pensando que sabe e não sabem nada? Principalmente nós homens. Nós não conhecemos mulher, gente, não sabemos nada de mulher. E aí vai para um casamento. E a gente ainda fala assim, deixa conosco. Entendeu? Não sabemos ser pai, não sabemos ser nada, não sabemos lidar com dinheiro, não sabemos lidar com nós, quanto mais 2 agora, 3, 4, não sabemos lidar. Então busca ter sabedoria. Alguém pode dizer amém? Vamos lá. Avaliar seus hábitos. Fala para alguém assim, você tem que avaliar seus hábitos. Estou terminando, gente. Aguenta aí, vai. Avaliar hábitos. Essa palavra, muito interessante, essa palavra quer dizer comportamento que alguém aprende e repete. Maneira de se comportar, prática repetida. Ó, comportamento que alguém aprende e repete. Hábito. Será que a gente está repetindo coisa errada? Rever hábitos. E aí eu coloquei 2 salmos aqui, ó. Salmo 145, 2. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Olha que hábito saudável. Todo dia. Porque Deus procura adoradores. Todo dia, não deixar nenhum dia de ter um tempo de adoração. Nenhum dia. Está na presença de Deus quebrantado, hábito, reveja seus hábitos. Outro salmo, 61, 8. Assim eu te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Prioriza a Deus, né? Então, nesse planejar, organizar, reveja seus hábitos. Reveja. Cuidado, irmãos, olhe para mim. Não cabe mais em nós hábitos ruins. Não cabe mais. Ok? 3. Elimine desperdício. Efésios 5, 15 e 17. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Preste atenção, você não tem todo o tempo do mundo. Não desperdice, se organize. E aí eu coloquei rápido aqui, ó, só para comentar com você, algumas coisas que roubam, causam desperdício na nossa vida. Não saber dizer não. Fala para a pessoa do lado assim, você tem que aprender a dizer não. Nossa, a mulher aproveitou para falar agora, falou até com gosto agora, né? Não saber organizar as coisas, não ter ninguém para ajudar, não saber pedir ajuda. Termina o estudo de hoje. Você não tem todo o tempo do mundo. Tem um vídeo muito legal, eu não lembro o nome dela, mas é uma missionária, uma adolescente que é missionária. Ela teve uma morte prematura, um acidente, e ela tem uma frase que ela fala assim: se não fizermos hoje, amanhã pode não dar tempo. Amanhã pode não dar tempo. Não desperdiça não. É hoje. Viver hoje, ser melhor hoje, e o que Deus tem para fazer na nossa vida vai acontecer. Amém? Não se deita vinho novo. Entende? Parece que Deus tem que estar nos remendando, mas sobre remendo não se deita algo novo.
Então, cuidado, porque você pode estar se alegrando com remendo, cada culto um remendo, mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer te dar vitória. E aí passa por refazer tudo novo, organizar, planejar, ter uma vida equilibrada. Amém, irmãos? Nós temos que parar com isso. Nós temos uma ideia que a gente faz tudo errado. Levanta a mão e Deus corrige. Tem que parar com isso, irmãos. Aliás, crente tem essa ideia, sabe? Está tudo errado, mas ele ora, jejua, porque ele acha que jejum muda Deus. Eu não sei de onde tirou isso, gente. Isso é uma ideia que eu não sei de onde nasceu isso, que jejum muda Deus. Em Deus não há sombra de variação, Ele não muda. Jejum tem que mudar a nós. Se um jejum não mudar você, você deixou de comer. E depois veio uma fome tremenda, você comeu bacon, hambúrguer e tudo, voltou tudo, não perdeu nada. Eu vou terminar. Você não tem todo o tempo do mundo, então coloque Deus no centro da sua vida. Você pode me ajudar? Você pode falar isso para alguém? Por favor, fale assim: coloque Deus no centro da sua vida. Coloque. Olhe para mim. Se Deus estiver no centro, e sabe como eu sei se Deus está no centro? Olhe para mim. É quem governa. Quem entendeu isso? Seja feita a tua, venha o teu, governa, Senhor. Se você ainda se dá ao luxo de fazer do jeito que você quer, como você quer, se quer ou não quer, está faltando um governo. Um governo. A palavra servo, gente, ela é tão profunda. Nós temos a palavra servo como se fosse um ajudante. Não é. A palavra servo é alguém que foi liberto, mas se apresenta como escravo. Para onde iria eu? Se só o Senhor tem palavra. Eu quero continuar contigo. Entendeu? Isso. É mais sério que isso. Então coloca Deus no centro da sua vida para que o governo seja dele. Ele governa. Eu já tentei, deu errado. Eu já tentei dirigir, deu errado. Coloca Ele no governo agora, de áreas da sua vida. Essa área aqui, Senhor, governa, Senhor. Eu preciso ver o Teu governo nisso na minha vida. E então, Tu farás prosperar o Teu caminho. É assim que funciona. Dá tudo certo. Quando? Quando Ele está no trono, quando Ele governa, quando é Deus, não nós. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele tem que governar nossa vida. Então coloque Deus no centro da sua vida. Outra coisa, viva uma vida relevante. Você pode falar para alguém assim: você é muito importante. Fala aí, você é muito importante. Agora, se você não sabe disso, aí tem algo errado. A palavra relevante é muito bonita. Olha o que quer dizer a palavra relevante. Olha só, que tem importância, que sobressai, de grande valor, essencial, indispensável. Você é. Se você não existisse, que falta você faria? Uma vida relevante, uma vida que faz falta. Você faz falta. Seu dom faz falta. Sua alegria faz falta. Sua disposição, seu jeito de viver, seu carinho, a maneira como você trata, faz falta. É muito legal, gente, na igreja, quando alguém fala, eu não sei se isso já aconteceu com você, quando alguém fala assim: sabe por que eu vim para a igreja? Por causa de fulano. Nossa, insistiu comigo. Nossa, me tratou. Uma vida relevante. Viver uma vida relevante faz o ano ser diferente. Torna tudo melhor.
traz algo que nós sequer buscamos, gozo, que é uma das promessas, nós temos gozo no Espírito, é mais que alegria, porque a alegria ela está sujeita a influências, gozo não, pode estar chovendo, gozo no Espírito, solzaço, gozo no Espírito, dando certo, gozo no Espírito, dando errado, tem um gozo aqui, me dá uma calmaria. Estou feliz? Não posso falar que eu estou feliz, acabei de perder algo, mas eu tenho paz, tenho gozo no coração. Isso é coisa de Deus na nossa vida, e para isso, tenha uma vida relevante, tenha uma vida que impacta, faça algo, viva algo. Quando a gente fala adota lá, vai lá, se torna relevante na vida de uma pessoa que você nem sabe, você não sabe. Eu era menino na igreja, eu era menino, a gente juntava moeda. Pensa, menino duro, pobre. Juntava moeda para comprar Bíblia, capa preta. Nem zíper tinha, porque a gente comprava a mais barata. Aí orava para as pessoas aceitarem Jesus. As pessoas aceitavam Jesus, a gente dava a Bíblia para quem aceitasse a Jesus. Muitos anos depois, gente, eu ia falar, estou velho, mas não estou, né? Já estou lá na frente. Fui pregar numa igreja, estou com a Eloide lá, uma senhora assim, olhando para mim. Eu falei, Eloide, eu não sei quem é, se viesse, quando eu não sei quem é, eu falo para a Eloide, começa a conversa, vai fazendo pergunta que eu lembro. Aí a senhora veio assim na direção, assim, eu falei, Eloide, segura firme. Você é o pastor Vanderlei, não é? Eu falei, sou. Faz muito tempo que eu queria falar contigo. Falou, que legal. Eu falei assim, você foi a primeira pessoa que colocou uma Bíblia na minha mão. Fiquei triste porque ela falou assim, você era menino. Para bom entendedor. Ela falou assim, hoje eu sou pastora, sirvo a Deus, prego a palavra de Deus. Mas eu precisava dizer isso para você. Você foi a primeira pessoa que colocou uma Bíblia na minha mão. Pensou, gente, um dia uma pessoa aí ser diretor de uma empresa ou trabalhando aí, seja o que for, não quero ficar falando, senão parece que eu estou classificando, né? Não estou classificando. Mas a pessoa chegou lá num lugar, eu me lembro uma vez que eu emprestei um terno para uma pessoa que ia se formar, não tinha terno. E hoje um diretor aí, um gerente aí, não tinha um terno para ir na formatura. Puxa vida, hoje ele pode comprar quantos ternos ele quiser comprar, mas um dia precisou de alguém. Faz da sua vida isso, faz, ajuda. Terminar? Vamos lá, última coisa. Eu preciso que você fale para alguém e eu termino. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Fala para alguém assim, viva os sonhos de Deus para a sua vida. Você acredita que 2023 Deus tem algo para a sua vida? Você acredita nisso? Que é novo? Que nem nos melhores dias da sua vida você imaginou? Que olho nenhum já viu isso, ouvido nenhum ouviu algo assim, coração nenhum alcançou. Deus tem um plano. Tem gente falando assim, mas Deus sonha. Mas Ele desenhou você. Todos os dias da sua vida estão escritos nele. Não se desvia disso, não. Pecado, você fica preocupado se é fumar, se é beber. Pecado original é desviar do plano de Deus para a sua vida. Errar o alvo, essa é a palavra. Errar o alvo. Viva o alvo de Deus para a sua vida. Vem mais um ano aí. E Deus tem planos com a sua vida. Razão porque você não morreu ainda. Se não, meu filho, já era você ter ido embora. Por isso que aquele homem escreveu essa poesia lá. Se eu soubesse. Eu não ia ver você mais. Eu
eu teria segurado você mais um pouco. Teria. Se eu soubesse. Amém? Eu queria falar sobre isso hoje. Você não tem todo o tempo do mundo. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Há um momento que Deus fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos, inclusive, vão ouvir: não conheço você. Mas aí ele fala: mas aquele que faz a minha vontade, que me priorizou na vida, que fez planos, e nos seus planos eu estava lá. Você imagina? Davi, Deus fala de Davi, um homem segundo o meu coração, porque ele está no palácio e ele fala assim: não está certo isso, não está certo, gente, não está certo. Como é que pode eu estar no palácio e Deus numa tenda? Não está certo. O zelo por tua casa me consome. Não está certo. Vou construir. Deus falou: não, você não vai. Mas como você priorizou isso, eu vou te dar um descendente, eu vou abençoar a vida dele, ele vai fazer, e eu vou colocar ele como rei. Só porque no teu coração, nos teus planejamentos, eu estava aí. Que coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, olhe para mim. Deus olhar você hoje, Ele vai encontrar Ele mesmo em você, em algum lugar? Aqui tem Deus, aqui tem Deus, aqui tem Deus, aqui eu pensei, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o novo de Deus, eu quero o caminho de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero os planos de Deus para mim. Eu morri, eu estou morto, agora eu quero viver para Ele. Todos os dias da minha vida, os dias que Ele me der, eu quero viver para Ele. Estar com a minha mãe ontem, comemorar 87 anos de vida ontem, olhando para ela ali, não ouvindo nada, podia falar o que você quisesse, podia até falar mal dela, não estava ouvindo nada, olhar para ela, o cabelinho branco dele lá, tal, olhando e falando assim: Senhor, o Senhor é bom demais. E talvez ele dissesse: mas sabe por quê? Porque você tem colocado Deus na sua vida. Abençoarei a sua família. Alguém acredita nisso? Abençoarei os teus. Os teus não passarão fome. Os teus não serão envergonhados. Os teus terão livramento. Ordenarei anjos sobre os teus. Por quê? Porque eu sou importante para você. Porque você cuidou da minha casa, eu cuido da sua. Porque há planos na sua vida e eu estou incluído. Eu estou vendo que eu estou incluído. No teu dia eu faço parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Eu quero mais ainda. Perdoa-me. Me dá pão. Me ajuda a viver. Quero viver para ti. Amém? Fica de pé.